Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar início à nossa leitura do livro que fala sobre os mentores segundo o coração de Deus. Preserve sua alma, estabeleça seu legado e mantenha viva a palavra de Deus dentro de você, de Wayne Cordeiro. E a primeira parte do livro vai falar sobre a voz que traz vida. Primeiro tópico, capítulo 1. Cercas sagradas. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Salomão. Em um agradável dia de verão de 1606, em um bosque de segóias altas, num lugar que viria a ser conhecido como Califórnia, uma minúscula muda despontou da terra virgem, extraindo energia da luz solar, filtrada por entre as elevadas sentinelas. A plantinha ergueu pequenos ramos em direção à luz e ao calor que a tinham despertado. Um ano mais tarde, à medida que a muda se transformava em broto, a Lawton Companhia fundava o povoado de Jamestown, no estado da Virgínia. Um ano depois, conforme o broto se transformava em uma jovem cegonha, um aventureiro chamado Samuel de Champlain fundava a cidade de Quebec, na Nova França, um território que um dia seria chamado de Canadá. 3 anos depois, quando o topo da cegonha superava 3 metros acima do solo da floresta, um grupo de estudiosos lançava uma elegante versão da Bíblia que seria conhecida como a King James. Em 1618, quando a árvore já tinha a altura de quase 2 andares, a Europa se envolveu em um conflito que mais tarde seria citado nos livros de história como Guerra dos 30 Anos. À medida que a árvore continuava a crescer, a América se tornava uma nação, enfrentava uma guerra civil, aliava-se à Europa em 2 guerras mundiais, levava o homem à lua e sofria nas mãos do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Por todos esses eventos, atravessando séculos, a pequena muda se tornou um grande titã da floresta, pairando a mais de 70 metros sob o sol da Califórnia. E então, apenas alguns anos atrás, a árvore tombou sobre a terra em um estrondoso colapso. Foi a primeira das magníficas cegonhas de Yosemite a cair em muitos anos. Por essa razão, o Serviço Florestal iniciou uma investigação oficial que força misteriosa teria derrubado aquele gigante. O que teria feito uma árvore tão majestosa tombar daquela maneira? Não houve nenhuma tempestade ou fogo, ou enchente, ou trovão. A árvore tombada não demonstrava evidências de ataque animal ou de dano por algum inseto. Depois de examinar a árvore tombada, os guardas e os peritos florestais chegaram a uma conclusão surpreendente. Movimentação humana. Em uma entrevista para a CNN, a guarda florestal Debbie Schweitzer explicou que a movimentação humana em torno da base da árvore nos últimos anos tinha danificado as raízes e contribuído para o colapso. Ela acrescentou que as autoridades florestais, a partir de então, instituíram a política de cercar as sequoias mais antigas, altas e significativas, para impedir que o público pisasse nas raízes desses gigantes. Depois de assistir a essa reportagem, recostei-me em minha cadeira, como o rei Salomão relatou no livro de Provérbios. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Pensei mesmo as fortes e verdadeiras árvores que existem há centenas de anos
não conseguem sobreviver quando não há proteção, quando não há cercas sagradas em torno de suas raízes. O que é verdadeiro para as sequoias é também verdadeiro para nós. Temos raízes delicadas, mais frágeis do que podemos imaginar, e a menos que encontremos uma forma de proteger e nutrir essas raízes, nós também tombaremos. Talvez a queda ocorra por meio de um grande colapso físico, emocional ou moral, ou talvez aconteça pouco a pouco ao longo de meses e anos, enfraquecendo gradualmente nossa vida, desgastando a nossa personalidade, matando a essência de quem somos e de quem poderíamos ser. Acredite em mim, sei do que estou falando. Um amigo que salvou minha vida e meu ministério. Meu tempo diário aos pés de Cristo permite que os mentores bíblicos tenham acesso a mim. Ele me põe face a face com outros que enfrentam reveses no ministério. Era exatamente esse o ponto em que eu estava. Então agendei um encontro com diversas pessoas que conhecem a minha história. Uma delas foi José, que, embora fizesse o seu melhor para Deus, passou 2 anos esquecidos na prisão. Outro foi Elias, que estava deprimido e ficou desesperado. Além desses, havia Davi, que, ao retornar de uma batalha, descobriu que sua família fora feita cativa e todos os seus bens haviam sido roubados. Foi então que ele e seus homens se lamentaram até não poderem mais. Você já se sentiu assim? Mas foi Jeremias quem salvou a minha vida. Meu barco tinha virado, eu tinha consumido as minhas forças até que a última gota de energia secasse. Eu perdera a visão e o desejo de prosseguir. Uma pequena depressão me assolou como se fosse uma nuvem negra. Constantemente eu verificava se havia economizado o suficiente para poder me aposentar cedo, sair de cena e me tornar anônimo para sempre. Durante muitos meses de agonia, fiz todo o possível para desatar o nó que apertava o meu coração. Aberto a qualquer oferta razoável de trabalho, lutava para manter em dia a minha agenda de pregação e meus deveres ministeriais. Entretanto, uma coisa de que nunca abri mão foram minhas devocionais diárias. Fico extremamente feliz porque isso salvou meu futuro. Era hora do café da manhã. Sentei com um de meus parceiros de responsabilidade, Jeremias. Ele entendia meus sentimentos quando eu desabafava. Tínhamos algo em comum naquele dia. Parecia que ele havia topado com a mesma parede que estava agora à minha frente. Acho que cheguei ao fim da linha, assim como aconteceu com ele. Eu caminhava no meio de um oceano devastado pela tempestade. Seria apenas uma questão de tempo antes de eu perder a esperança. Jeremias foi ridicularizado, desprezado e condenado ao ostracismo. Jeremias foi cercado pela desesperança e pela descrença. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Jeremias compreendeu, sentiu o que estava sentindo, fui confortado por sua empatia. Eu me sentia confuso e rejeitado. Onde estão a cura e a renovação prometidas por Deus? Eu gostaria de saber, se elas não chegarem agora, qual será a sua utilidade. Eu me agitava em um mar de desespero, sem nenhuma ajuda em vista. Foi o versículo seguinte que me salvou. Não, não foi uma poção mágica. Foi a declaração de um amigo, gentil, mas firme. Falando originalmente ao Senhor, Jeremias declarou: mas eu não me recusei a ser pastor.
Ele falou como só um amigo poderia falar, firme, mas sem agressão, direto, mas sem ofensa. Em outras palavras, você pode ir se quiser, mas eu não tenho pressa. Ele me chamou para ser um pastor. Agora eu posso ser um pastor doente ou um pastor ferido, mas não sou um ex-pastor. Você pode fazer o que quiser, mas quanto a mim, continuarei com o meu plano original. Jeremias lançou diante de mim uma tábua de salvação no meio daquele mar furioso. Não um barco salva-vidas completo, veja bem, e eu definitivamente ainda não estava em terra firme. Era apenas uma tábua de salvação, uma tábua a qual eu me agarrei, uma tábua que me manteve flutuando até que o barco de resgate chegasse. Eu tive de esperar, mas era exatamente daquilo que eu precisava. Creio que foi o desafio de um amigo para outro. Fosse o que fosse, aquilo me manteve vivo, salvou meu ministério e me deu a força que eu não obteria sem aquele auxílio. Jeremias passou por muito mais coisas do que eu. Embora ele nunca tenha considerado minha luta algo pequeno ou sem importância, ele compreendia de uma forma que somente um amigo pode fazer. Porque eu havia sentado ao seu lado tantas vezes, eu tinha desenvolvido o relacionamento de que precisava. Para ouvir seus conselhos, seus desafios, seu amor por pastores, lutadores como eu. Eu gostaria de saber quantas pessoas se sentem sobrecarregadas, esgotadas e prestes a desfalecer. Quantos como eu têm permitido que a movimentação humana prejudique suas raízes? Quando permitimos isso, corremos o risco de tombar ao chão. Foi uma cerca sagrada em torno de minhas raízes que me salvou da queda. Não foi a ausência de estresse ou de desafio. Não foi a ausência de problemas. Foi uma cerca sagrada que guardou meus alicerces e permitiu-me permanecer de pé. Que tipo de movimentação humana você enfrenta diariamente? Muito mais do que pode imaginar. Alguns de nós vivem a dificuldade de trabalhar longe de casa, ou enfrentam longas jornadas de trabalho. Lutam todos os dias com infindáveis quantidades de e-mails, telefonemas e mensagens de textos. Barulho, gente conversando, multidões, política, rádio, telefone, televisão, o cachorro do vizinho, contas, preocupações, responsabilidades, prazos, tarefas intermináveis, solicitação dos filhos, conflitos afetivos. A movimentação humana nos esgota. Não nos podemos esquivar da maioria dessas coisas. E essa não seria realmente a melhor solução. O que precisamos fazer é proteger a parte mais importante, aquela parte que se localiza do mais profundo da nossa alma e que nos liga ao nosso Criador. Quero desafiar você a desenvolver um hábito para a vida inteira, que ficará uma cerca sagrada em torno da essência de sua alma. Você não pode negligenciar isso, porque, como Davi pergunta, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Precisamos ouvir e prestar atenção à mais importante de todas as lições. E quem conheceria melhor a essência da vida humana que o seu próprio arquiteto e construtor? Apenas uma coisa. Em Lucas capítulo 10, versículo do 38 ao 42, Jesus conta uma história sobre proteger a essência da alma. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor,
não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. As duas irmãs amavam profundamente a Jesus. Imagine como se apressavam em deixar sua casa pronta para a chegada do Mestre. Não se tratava de um visitante qualquer. Tanto Maria quanto Marta sabiam que Jesus era o Messias de Israel, há tanto tempo aguardando, e o verdadeiro Filho de Deus. Antes que elas percebessem, lá estava ele no caminho, atravessando a porta e abrindo os braços para cumprimentá-las. Nesse momento, Maria parou todas as suas atividades e preparativos, deixou de lado a pilha de pratos e tomou um lugar aos pés de Jesus, o mais próximo que pôde. As tarefas domésticas podiam esperar. O jantar podia esperar. Ela fixou seus olhos apenas em Jesus. Ela concentrou seus ouvidos em uma única coisa: captar cada palavra dita por Jesus. Marta, no entanto, via o trabalho como não terminado e continuou suas tarefas com fervor. Ela era um verdadeiro vendaval, multitarefa. Movia panelas, preparava molhos, assava pães. Sua agitação chegou ao ponto máximo quando ela viu que sua irmã estava à toa na sala. Como podia ela cuidar de tudo sozinha? Finalmente, toda aquela frustração vulcânica entrou em erupção. Maria interrompeu o ensino de Jesus com uma exasperada declaração: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Para descrever a distração de Marta com todos aqueles preparativos, Lucas usou uma palavra que significa literalmente ser puxado de um lado para o outro. Nós sabemos bem o que é isso, não é mesmo? Ser puxados de um lado para outro até nos sentirmos como bonecos de trapo. Jesus dirigiu-se à sua amiga Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E então disse algo verdadeiramente revolucionário. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que Maria tinha escolhido, sua decisão de cultivar um relacionamento com Jesus acima de qualquer outra coisa, nunca lhe seria tirado, pelo resto de sua vida, por toda a eternidade. Uma cerca sagrada, uma escolha sua. Guarde o seu coração. As escolhas que você faz com relação à essência de sua vida têm implicações eternas que vão além de sua vã existência na terra. Conforme Paulo disse ao seu jovem amigo pastor Timóteo, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Podemos criticar a pobre Marta por estar alvoroçada na cozinha, enquanto sua irmã ouvia sentada na sala de jantar. Mas em que medida somos diferentes? Somos tanto Marta quanto Maria? Sempre haverá demandas disputando nosso tempo. Sempre haverá incêndios para apagar. Apesar disso, sempre haverá dentro de nós o anseio por um tempo para sentar-nos aos pés de Jesus. Jesus disse que quando você reduz a vida à sua essência, quando você pensa em termos de tempo e eternidade, nada disso é realmente importante. Na verdade, ele diz que apenas uma coisa é essencial. Escolheremos passar um tempo silencioso e reflexivo com o Senhor,
Ou permitiremos que as pressões da vida nos levem ao esgotamento? Construiremos uma cerca sagrada em volta de nossa essência ou permitiremos que o frenesi humano desgaste nossas raízes espirituais e nos derrube diretamente ao chão? Maria fez sua escolha e nós também precisamos fazer a nossa. Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ele também nos exortou a construir uma cerca sagrada em torno das fontes da nossa vida, a zelar pela proteção da primavera interior que nutre e estimula tudo aquilo que ainda faremos. Como conseguir isso? Prometo uma coisa: se você desenvolver um programa de autoalimentação a partir da Bíblia e diariamente durante 1 hora, permite ser instruído pelo Espírito Santo de Deus, sua vida sofrerá uma transformação positiva sem precedentes. Proteger e cultivar seu sistema de raízes espirituais não é uma pílula mágica que, ingerida, lhe dará automaticamente riqueza, saúde e uma família perfeita. Essa proteção, porém, lhe dará acesso livre a um Deus todo sábio e todo poderoso, que caminhará pessoalmente ao seu lado, passo a passo. Você embarcará em uma aventura que lhe apresentará mentores segundo o coração de Deus, os quais poderão salvar sua vida, seu casamento, seu ministério e seu futuro. Se você fizer a escolha de Maria, receberá a recompensa de Maria.